Olá, quero falar hoje aqui sobre uma questão que algumas pessoas vêm nos perguntando, principalmente a respeito, acho que do curso do Crown de Finanças, que eu recomendo, eu indico. Né? Tem a leitura de um livro, O Seu Dinheiro, que também aborda um pouco sobre esse assunto, e o assunto é a questão da casa própria. Se deve ou não deve, qual a importância disso. Hoje a gente vive num momento, eu diria até de educação financeira, que isso é desestimulado em alguns momentos, mas a gente precisa dividir, vamos dizer assim, separar esses assuntos, o âmbito bíblico e o âmbito econômico, que é variável, né? A gente vai falar um pouquinho disso provavelmente em outro vídeo, mas eu quero aqui ressaltar a questão da casa própria, né? A palavra de Deus, ela nos chama a atenção, vamos dizer assim, para uma estabilidade da família, lembrando que a família ela foi instituída por Deus. A família que eu digo é esposo, esposa, homem, mulher e os seus filhos. Outras variáveis disso não é bíblico e eu tenho para mim que eu não posso dar o nome, nomenclaturar isso de família. Aí eu tenho que chamar isso de outra coisa. Família, família mesmo, esposo, esposa, homem, mulher e filhos. Bom, vamos lá. Para isso, uma das coisas fundamentais para a família, no caso, é a moradia, né? Isso me faz lembrar de um texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 27, eu vou ler aqui. Para esse versículo, normalmente a gente utiliza a NVI, como a ARA, né, que é a Almeida Revisada e Atualizada, como a King James atualizada também. Para esse versículo, acho que de uma forma mais direta, o ideal a King James eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 24, versículo 27. Forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa, então estarás à vontade ou preparado para construir a sua família. Então, aqui a palavra de Deus diz, lógico que aqui esse texto foi escrito há muitos anos, tem um âmbito, então, do momento, mas a questão não é a forma. O que eu quero ressaltar aqui é o princípio bíblico. O princípio bíblico não muda, tanto nessa época quanto foi escrito, quanto para hoje, quanto há 1000 anos atrás, né? Quanto para hoje, quanto para 1000 anos para frente, 10 anos para frente, para o ano que vem, enfim. O princípio de Deus não muda. Então aqui é um provérbio bíblico de um aconselhamento, de uma sinalização de importância que a gente tem que, né, observar. Então aqui está dizendo que primeiro nós devemos formar a lavoura. O que é isso? Formar a lavoura é uma fonte de renda, vamos dizer assim, que nos nossos dias, como também aqui nessa época, está se falando de trabalho. Então não dá para eu entrar nesse assunto trabalho porque ele é amplo, a palavra de Deus aborda muito esse assunto e também lembrando aqui que trabalho foi criado por Deus, também foi instituído por Deus. Então a gente também tem um vasto caminho, né, para conhecer e entender melhor essa questão de trabalho. Aí ele segue aqui dizendo, levanta a tua casa. Esse levantar a sua casa é um preparativo, tanto na casa física, para que você possa morar nela, como em outros aspectos que nós podemos hoje, nos nossos dias, entender como um amadurecimento psicológico, um amadurecimento financeiro com essa questão do trabalho, né? Isso implica também uma questão de constituir família, entra a questão namoro, qual que é o propósito ou a importância do namoro no contexto bíblico e o que nós vemos hoje. Isso também dá outro vídeo que provavelmente eu deva fazer, porque hoje está meio deturpado ou distorcido a questão namoro, a importância e o porquê que se namora, né? Biblicamente falando, e a questão cultural, vamos dizer assim, que nós vivemos nos nossos dias, que é distante do princípio bíblico. E aí eu quero aqui ressaltar que seja o assunto qual for, distanciou do princípio bíblico, ou seja, distanciou da vontade do princípio de Deus, vai ter problemas, mas isso é outra coisa. Vamos voltar à questão da casa própria, né? Então é importante, imprescindível, a palavra de Deus aqui ressalta que ter a casa própria ele gera estabilidade e segurança para a sua família. Então isso passa a ser algo que está dentro da vontade de Deus, que está algo que remete para algo bom para a família.
Tudo que remete para algo bom da família, naquele padrão bíblico que eu falei no começo do vídeo, a gente pode entender claramente que é bom, é vontade de Deus. Então eu já adianto aqui que ter a casa própria é da vontade de Deus, né? Então a gente não pode deixar e tirar isso do nosso radar. Implica em algumas coisas, por exemplo, essa questão do aluguel. Casa própria eu adquiro ou eu alugo? Eu também vou fazer outro vídeo quanto a isso, porque isso depende, né? E tem situações bem específicas para que você possa decidir ir para o aluguel, né? A gente tem que ver essa questão sobre investimento e sobre uma questão, eu diria assim, como uma saída, vamos dizer assim, e ao meu ver, ela deve ser momentânea e passageira, a decisão de ir para o aluguel. É mais ou menos assim, eu decido por uma situação específica que eu vou para o aluguel, mas eu tenho que sair dessa situação, sair do aluguel, ou seja, ter a casa própria o mais rápido possível. Então eu ressalto aqui a importância que todas as pessoas precisam ter a sua casa própria, a sua moradia própria. Isso é imprescindível para a família, para o ser humano, vamos dizer assim. Tá? Então aqui eu quero só fazer mais alguns comentários. Ter a sua casa própria, ela é possível sim, como eu falei. Isso requer algumas mudanças, no caso aí no âmbito familiar, ou se é para constituir família, o planejamento, como está lá em Provérbios 24, 27, ou seja, tem uma preparação para isso. Lá em Lucas capítulo 14, 28 a 30, Jesus fala, por exemplo, que aquele que vai construir uma torre, ele senta antes, planeja, vê o que vai gastar, quanto tempo e tal. Então isso aí é importante, essa questão do planejamento. Isso eu digo quando estão aí dois jovens solteiros, ou são jovens, enfim, dois solteiros planejando o casamento. Agora, quando já casados, aí tem que ter aí, se filhos, então tem que envolver os filhos. É lógico, depende da idade, mas mesmo criança, envolver eles para que eles possam ter uma compreensão, porque em muitos casos há uma necessidade de mudança de padrão, mudança de alguns hábitos, eu diria financeiros, de gasto, visando aí a conquista de uma casa própria, porque isso é um plano normalmente de médio a longo prazo, dificilmente para curto, a não ser que a pessoa tenha um poder aquisitivo alto já em condições de comprar uma casa à vista, por exemplo, né? Então é importante que você saber que a palavra de Deus fala sobre essa questão de posse, fala sobre essa questão de propriedade, que nós podemos e devemos, que Deus é dono de todas as coisas, né? Ele é dono de toda a terra, né? Salmo 24, versículo 1 fala sobre isso, e que ele também, outro texto diz que ele permite aos homens a administração dessa terra. Então é importante que a terra foi dada aos homens, né, à humanidade. Então é importante ter esse entendimento de propriedade. É possível sim, você precisa, faz parte da sua vida, Deus colocou isso no seu coração, de você ter uma casa própria, né? A palavra de Deus também fala a respeito da propriedade. O 8º mandamento aborda bastante sobre isso. Isso aí dá um estudo, e já deu um estudo inclusive sobre isso na igreja, mas eu queria aqui ressaltar essa questão da importância. E só um ponto de observação quanto a essa questão da casa própria ou de bens no modo geral, cuidado para não colocar o coração nisso, porque senão acaba se tornando um objeto de apego e de adoração, e isso Deus não quer. Primeiro mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas. Salmo 62:10 diz que se as nossas riquezas aumentam, não coloquemos nela o nosso coração, né? Então tudo isso tem que estar muito aflorado, muito entendido, muito claro no nosso coração. 1 Timóteo também 6, versículo 17 fala sobre esse perigo da gente confiar na incerteza das riquezas, né? Então a nossa confiança sempre tem que estar em Deus, seja conquistando a casa própria, seja expandindo a sua propriedade, que o seu coração não fique nisso, né? É isso. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz.